Tá? Então eu trago para vocês nesse slide a imagem do mapa. Tá? Então eu preciso que vocês consigam analisar o mapa. Também é uma habilidade que ela é desenvolvida no 4º ano, né? Que vocês precisam observar e analisar esse mapa. O título do mapa, a legenda vai estar aqui embaixo, tá? Habitantes por quilômetros quadrados. Então, menos de 1 habitante por quilômetros quadrados, as áreas que estão aqui clarinhas, né? Então, essas áreas aqui, ó, tá? Então, essas regiões clarinhas, elas estão indicando aqui, de acordo com o mapa, que existe muito poucas pessoas habitando nessas áreas. Aí a gente vai vir mudando de cor, vai ficando um pouquinho mais intensa, existe mais pessoas, de 1 a 10 pessoas, né? Se a gente for analisar aqui depois onde é que nós estamos concentrados, a gente vai ver aqui, né, qual é o número de habitantes por quilômetro quadrados, tá? Então a gente pode fazer um cálculo em casa de divisão, tá? Então eu vou dividir a quantidade de habitantes pelo tamanho do território e eu vou chegar aqui a esses números que estão apresentando aqui embaixo, tá? Então áreas como aqui, que está pintadinho de vermelho, como Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, aqui a região de Maceió, Salvador, as capitais, as regiões que estão aqui na área litorânea e algumas aqui que estão aqui no interior de São Paulo, tá? Então, essas regiões aqui têm cerca de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é considerado um número assim, muito grande de habitantes por quilômetro quadrado. É o que faz com que essa região seja considerada com uma alta densidade demográfica, ok? Então, aqui a gente tem um outro exemplo para a gente tentar, um outro mapa, para a gente tentar visualizar isso que eu estou explicando para vocês, né? Onde é que essas pessoas estão concentradas. Então, essas luzinhas que aparecem apresentam aí a concentração dessas pessoas, tá? Então, aqui uma imagem, né, de satélite, mostrando aqui onde estão, a intensidade das luzes, né? Então, quanto mais luzes para iluminar essa área urbana, mais ela aparece aqui nítido no mapa. Então, quanto menos cor, quanto menos intensa é essa cor, menos luz tem dessas regiões, tá? Então, aqui só para analisar mais um mapa que estamos apresentando aqui nesta videoaula. Então, eu tenho aqui um mapa mundi, o planisfério, apresentando para vocês como é que é distribuída a população em nível mundial, né, onde é que estão concentradas a maior parte das pessoas. Então, vocês podem observar que estão aqui na Ásia, tá? Então, a Ásia tem um grande número de habitantes, né? A Europa, né, essa região da Europa aqui. Aí eu acho que um pouquinho aqui da África, a costa da África, né? Devido aqui às grandes navegações, os Estados Unidos, aqui na América, aqui na América do Norte, na América Central, um pouquinho aqui nessas laterais, nessas áreas litorâneas da América do Sul, né? Esse contorno do Brasil, tá? Que apresentam aqui uma alta densidade demográfica, né? Eu até vi um desenho de uma criança aqui da turma, que ela fez um contorno, né? Ela colou um rostinho de pessoas no contorno do mapa. Aí ontem, quando eu estava olhando o mapa, eu consegui entender o que é que ele queria me dizer, onde era que estavam concentradas essas pessoas, né? Então, através do desenho, a gente também consegue representar essas informações, tá? Então, vocês precisam olhar o mapa e fixar essas cores, utilizar essas cores para indicar, né, aquilo que está sendo analisado, que vocês estão descrevendo, que no caso hoje a gente está descrevendo a densidade demográfica das regiões, principalmente das regiões aqui do Brasil, ok? Tá, então, esses dados, esse mapa aqui é de 2014, tá, gente? Só para atualizar. E eu trago para vocês o mapa, né, a respeito do Covid-19. Essa imagem ela não é atual, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar o site. A gente vai ver aqui atualizados os dados, né, de como é que anda o vírus, né, espalhando, né, por essas áreas. E vocês vão perceber que eles se espalharam principalmente nos grandes centros, nos locais que são mais populosos, nos locais onde existe um maior número de pessoas.
Então, enquanto mais alto o número de pessoas nessas regiões, mais alto é o índice de contaminação pelo vírus do Covid-19. Então, não é à toa que hoje cidades como Nova York estão aí sendo devastadas pelo vírus, né? Vimos aqui as regiões da Ásia, a quantidade de pessoas contaminadas. Vimos também o controle que países como a Coreia do Sul, a própria China e o Japão tiveram em relação à disseminação do vírus, né? E isso leva em consideração aqueles fatores que eu disse para vocês, do desenvolvimento, do planejamento do governo, né? Das medidas que são tomadas de prevenção. Então a Europa teve aí um grande foco, né, de disseminação desse vírus e provocou também assim, um grande número de mortes, né, em países como a Itália e a Espanha, por exemplo. Hoje nós vivemos a nossa região, o nosso mapa aqui da América do Sul não está atualizado, mas nós já estamos tendo um número muito maior de contaminação, talvez até próximo aqui, já superando números como o da China, por exemplo. Então, esses dados aqui desse mapa, ele vai ser atualizado, né? Isso depois que o Brasil passar por esse processo aí de contaminação e baixar o pico da contaminação desse vírus, tá? Então, a gente vai ver que depois disso vai ser necessário realização de um censo demográfico em nível mundial para estar atualizando, né, os dados em todos os sentidos, as informações em todos os sentidos. Então, mais do que nunca é importante a gente estar observando, estudando, tendo conhecimento a respeito desse conteúdo, né, onde é que se concentra a população brasileira. E aí a gente vai tomando hoje as medidas, as precauções, as medidas de prevenção, né, para não haver essas aglomerações, porque quanto mais pessoas estão aglomeradas, maior é o contágio da doença. Então, a população dos municípios não se mantém sempre a mesma e nem se manterá depois da pandemia, né? E vários são os motivos. Um dos principais motivos é a saúde, que eu acabei de analisar com vocês no slide anterior. Outro vai ser o trabalho, ou seja, a questão econômica, né? Então, a gente está vivenciando aí um momento muito difícil, momento em que as pessoas estão precisando receber ajudas emergenciais no valor de R$600 para garantir a sobrevivência e a alimentação básica. Então, pessoas que estão perdendo o emprego, pessoas que estão sem perspectivas de vida. E aí há uma grande preocupação, né, nas mudanças que vão ocorrer no país, nas questões econômicas, nas questões que envolvem o trabalho, nas questões que envolvem a saúde, como também nas questões que vai envolver a educação. Né? Então, nos adaptarmos a esse modelo de educação à distância é fundamental neste momento. Então, é uma mudança que está ocorrendo na nossa sociedade, na população brasileira. E nós, os educadores, estamos aqui para tentar convencer as pessoas a mudar, a se adaptar, até que as coisas voltem aí à normalidade, se é que algum dia vai voltar ao normal, né? Que eu acho muito difícil a gente não trazer algo positivo dessas mudanças que estão ocorrendo na nossa sociedade hoje. Né? Muita coisa a gente vai mudar, vai alterar na nossa cultura, no nosso modo de viver. E aí eu tenho os 3 pilares de uma sociedade. O trabalho, a parte econômica, né? Não temos como viver sem a parte econômica, infelizmente. Ou felizmente, né, gente? Saúde, né? Sem saúde eu não tenho como trabalhar. Então, por que o isolamento hoje ele é tão importante, né, na sociedade? Porque se eu me contaminar, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou dar aula para vocês? Então, eu preciso me isolar, eu preciso me cuidar. Eu me cuidando, eu vou cuidar de vocês. Né? Então, a saúde está extremamente ligada à parte econômica. Né? E a parte econômica está aqui extremamente ligada à educação. Como é que eu vou trabalhar se eu não tiver conhecimento, se eu não tiver habilidade? Tá? Se eu não tiver desenvolvido todas as habilidades necessárias para estar dentro do mercado de trabalho, participar do mercado de trabalho. Então, hoje o mercado de trabalho, mais do que nunca, requer conhecimentos principalmente da área tecnológica. Né? Então, hoje vocês estão tendo a oportunidade na prática de estar tendo acesso, e isso muitos jovens, muitos de nós que já somos de outras gerações, estamos tendo um pouco de dificuldades para lidar com as tecnologias, né? E essas mudanças que estão ocorrendo na nossa sociedade. Tá bom? Eu termino aqui, vou voltar agora no site para atualizar os dados a respeito do Covid-19. Então, como eu disse para vocês, tá? Eu estou mostrando vocês aqui um site,
tá? Eu botei aqui no Google dados atualizados do coronavírus no mundo. Então aí ele apresenta o número e o gráfico, né? Que o gráfico aqui continua subindo, né? Até dia 28 de abril, é onde aparece aqui a pontinha do topo desse gráfico, né? Então vocês conseguem perceber aqui, ó, né? Que até aqui no dia 1º de maio continuava em alta o número de contágio pelo Covid-19. Então hoje no mundo a gente tem cerca de 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas contaminadas com o vírus, né? Mais de 252 mil mortos, né? Espalhados pelo mundo. Mais de 1 milhão de casos recuperados, né? E eu vou descendo aqui no slide para mostrar para vocês aqui os números atualizados pelas áreas mais atingidas. Como eu disse para vocês, esses países eles têm uma alta taxa de densidade demográfica, né? Então são os países que acabam sendo mais atingidos pelos vírus, né? Então os Estados Unidos já teve mais de 1 milhão de contágio, quase 70 mil mortes, né? Provocadas aqui pelo Covid-19, 160 mil. Então vocês observam que ainda existe um grande número de pessoas contaminadas, né, pelo vírus, né? Então aqui a Espanha, a Itália, né, a gente acompanhou aí a trágica trajetória da Itália, né, com cerca de quase 30 mil mortes. Estamos aqui na perspectiva de que o Brasil apresente aí um número reduzido, né? Todas as mortes, elas são trágicas, todas as mortes, elas causam em nós uma dor profunda. Então nós não queremos que esse número aumente de jeito nenhum, mas nós estamos com um número muito grande de contágio. Então o isolamento social ele é importantíssimo para que esse contágio ele não aumente, né? Devido a sermos um país populoso, tá? Então a gente precisa ajudar uns aos outros, né? Principalmente as pessoas que estão concentradas aí nos grandes centros. Então o dado de hoje é que cerca de 7.367 pessoas já morreram pelo Covid-19 no Brasil, tá bom? Então essas aqui são as informações que eu tenho aqui em tempo real, acessando a internet, né? Que vocês também podem estar acompanhando e vendo esses dados aí no celular de vocês e tá fazendo as atividades que eu vou solicitar, tá bom? Atividade de pesquisa. Beijos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.